Sejam todos muito bem-vindos! Nessa aula da semana 2, nós vamos continuar a resolver as atividades de química sobre equilíbrio químico, mais especificamente sobre o princípio de Le Chatelier, fatores que alteram o equilíbrio. Se você ainda não assistiu a aula teórica, assista, tá aqui o link na descrição desse vídeo. É muito importante você ver o conteúdo teórico antes de fazer a resolução dos exercícios. Mas antes da gente ir para as atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal, inclusive aulas teóricas de química, aulas do nosso projeto Enem, aulas do PET e também, se você gostar da aula, deixa o seu like. Nos sigam também no nosso Instagram, lá nós colocamos o cronograma das postagens aqui, das aulas no nosso canal. Tem novidades de outros projetos nossos, novidades da nossa plataforma que tá ficando um mimo. Tô adorando, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E também tem quiz toda semana para testar o conhecimento. Eu aguardo vocês lá, hein? Segue a gente lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu falei na introdução da aula, se não assistiu a aula teórica, o link está aqui na descrição do vídeo. Assista, é muito importante, tá bom? Então vamos iniciar as atividades. Atividade 1. Um dos experimentos comuns realizados atualmente é o refrigerante cola, zero açúcar, com bala de menta, que provoca um jato explosivo de gás carbônico e líquido. A respeito desse assunto e sobre equilíbrio químico, considere as proposições abaixo. Primeira proposição. Antes da gente ir para as preposições, gente, entendam que o que está ocorrendo ali quando coloca a bala de menta em contato com um refrigerante de Coca-Cola nada mais é que um equilíbrio, né? O que acontece para que seja uma bebida gaseificada? O gás, ele é solubilizado no líquido, no meio aquoso, né, que é o refrigerante, por meio da carbonatação. Então, o gás carbônico, em contato com a água líquida, vai se transformar num gás solubilizado, né? Agora, o CO2 vai estar aquoso. E aqui vai estar em equilíbrio químico, né? Formando aqui esse íon e esse cátion. Esse ânion e esse cátion, tá bom? Então, fica aqui em equilíbrio. O que acontece? Essa solubilidade do CO2, ela aumenta com a diminuição da temperatura e com o aumento da pressão, tá bom? Então, quanto menor for a temperatura e maior for a pressão, mais solúvel vai estar aqui esse gás carbônico. E aí, melhor vai ser a gaseificação da bebida. Tanto que quando a gente toma um refrigerante quente, o sabor dele é muito diferente quando ele está gelado. E isso está diretamente relacionado com a quantidade de gás carbônico solubilizado na bebida, tá bom? Então, o gás carbônico forma um agrupamento de bolhas na superfície da bala de menta, que é porosa, liberando um jato de líquido e gás. Então, gente, o que acontece? Quando você coloca a bala de menta em contato com o refrigerante gaseificado, a olho nu não parece, mas sim a bala de menta ela é porosa. E aí vão produzir sítios ativos que vão agregar, né, gás nesses poros. E aí o gás carbônico ele vai ficar menos solubilizado. Então o equilíbrio vai tender a vir aqui, vai deslocar e formar aqui gás. Então vai ser liberado esse jato líquido de gás, de líquido e de gás. Então essa afirmativa aqui ela está correta. Usando o refrigerante a temperatura ambiente, ocorre maior solubilidade do gás carbônico no líquido, liberando um jato mais potente. Gente, errado. Na temperatura ambiente, vai ocorrer uma menor solubilidade do gás, tá? Por isso
que vai liberar um jato muito potente, porque esse gás ele não vai estar na forma aquosa, ele vai estar na forma gasosa, tá bom? E por último, a liberação de gás desloca o equilíbrio no sentido de minimizar essa perturbação do sistema, então favorecendo a produção de mais gás oxigênio. Então, realmente, né, como esse gás que vai estar aqui solubilizado vai para o sítio ativo da menta, a tendência é produzir mais gás para esse equilíbrio aqui, o equilíbrio, né, esse equilíbrio ser satisfeito. Então, por isso que produz mais gás. Então, a alternativa está correta. Então, atividade 1, a resposta é 1 e 3, letra E, certo? Atividade 2. No corpo humano, o transporte de oxigênio é feito por uma proteína chamada hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina contém 4 átomos de ferro. O transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos envolve equilíbrio reversível. Então, a hemoglobina, o oxigênio agrega na hemoglobina, então no pulmão vai se transformar na oxihemoglobina. Essa oxihemoglobina vai até os tecidos, onde vai liberar o oxigênio e a hemoglobina vai ficar livre novamente. E aí fica esse processo aqui da oxigenação do tecido e formação da oxihemoglobina. Mesmo um atleta bem treinado tem seu rendimento físico muito diminuído quando vai competir em locais de altitude muito elevada, do que aqui está habituado. Após cerca de 2 semanas de treinamento na nova altitude, o rendimento do atleta retorna ao normal. Letra A. Explica em termos químicos por que o rendimento físico inicial do atleta diminui na altitude mais elevada. Então a gente sabe, gente, que nas altitudes altas, né, elevadas, o ar ele é rarefeito. A quantidade de gás ou oxigênio ela é menor. E aí o que acontece? Temos menos oxigênio, o equilíbrio ele é deslocado para a esquerda e, consequentemente, vai haver pouca oxigenação do tecido. E aí o atleta vai sentir mais cansado pela falta de oxigenação mesmo do tecido. Então, uma proposta de resposta aqui, ó. Em localidades de elevadas altitudes, o ar é rarefeito, isto é, a concentração de gás e oxigênio é menor, e nessa situação haverá deslocamento do equilíbrio no sentido de formação de oxigênio, reação inversa, diminuindo a oxigenação dos tecidos e deixando o atleta fadigado, diminuindo seu rendimento. Na letra B, pede, né, para a gente explicar por que, após o período de adaptação, o rendimento do atleta retorna ao normal, o que ocorre com a reserva natural de ferro do organismo em consequência da adaptação. Então, gente, com o tempo, o que vai acontecer? O organismo desse atleta, né, vai produzir mais hemoglobina, e aí, produzindo mais hemoglobina, o equilíbrio é deslocado para a direita. E aí, o atleta volta no seu condicionamento normal. Só que para produzir mais hemoglobina, a gente sabe que na estrutura da hemoglobina tem ferro. E aí, o ferro que vai ter no organismo como reserva vai ser consumido. Então, durante uma proposta de resposta, né, durante a adaptação, aumenta a quantidade de hemoglobina produzida pelo organismo, fazendo o equilíbrio se deslocar para a direita e aumentando a oxigenação do tecido. E o atleta volta ao seu rendimento normal. As reservas originais de ferro do organismo diminuem, pois mais ferro é utilizado na produção de hemoglobina pelo organismo. Certo, pessoal? Vamos para a próxima atividade, atividade 3. Considere as seguintes afirmações relativas às reações químicas em que não haja variação de temperatura e pressão. Então, temperatura e pressão constante. Uma reação química realizada com adição de catalisador é denominada heterogênea se existe uma superfície de contato visível entre reagentes e catalisador. Tá correto. Porque se você consegue ver a superfície, se é visível a diferença entre reagente e catalisador, então é uma mistura heterogênea. Então é uma catálise heterogênea. Tá correto. A ordem de qualquer reação química em relação à concentração do catalisador é igual a zero. Não, gente. A ordem de uma reação química em relação à concentração do catalisador pode ser diferente de zero. Um exemplo é a reação de esterificação, que a velocidade da reação ela é diretamente proporcional à concentração do H+, que funciona como catalisador. Então, na verdade, não é ordem zero. Em algumas situações pode ser diferente de zero, tá bom?
A constante de equilíbrio de uma reação química realizada com adição de catalisador tem valor numérico maior do que a da reação não catalisada. Gente, a constante de equilíbrio ela não muda com adição de catalisador, porque a velocidade da reação direta ela muda assim como a velocidade da reação inversa, é de forma proporcional. O catalisador ele está envolvido tanto na reação direta quanto inversa, tá bom? 4. A lei da velocidade de uma reação química realizada com a adição de um catalisador, mantidas constantes as concentrações dos demais reagentes, é igual àquela da mesma reação catalisada. Gente, errado. A lei da velocidade de uma reação realizada com a adição de catalisador ela é diferente da mesma reação não catalisada, pois contém a concentração do catalisador e a reação ela vai se processar com velocidade diferente, ok? E por último, um dos produtos de uma reação química pode ser o catalisador dessa mesma reação. Verdade. É o que nós denominamos, gente, de autocatálise, que é um processo catalítico no qual um dos produtos formados ele atua como catalisador da própria reação. Então, a partir do momento que um dos produtos da reação ele é formado, e aí ele funcionando como catalisador da reação, a reação vai se processar mais rápido, ok? Então, resposta correta, 1 e 5, letra B, certo? Atividade 4. O processo natural de desmineralização e mineralização que ocorre nos dentes é basicamente um equilíbrio químico, representado pela equação química. Então, tá aqui a reação de equilíbrio químico que está representado lá nesse processo de desmineralização e mineralização dos dentes. A esse respeito, observe a tira de quadros e responda as questões propostas. Então, tem aqui um bichinho, né? E tá aqui tentando e ele desistiu. Desisto. Não tem jeito de estragar esses dentões. Aí, o dentista, parabéns, Mônica. Nenhuma cárie outra vez. E aí, pergunta: que características dos dentes da Mônica o autor quis destacar no terceiro quadro da tira? Então, gente, por que não conseguiu aqui estragar o dente da Mônica? Porque o dente dela tá forte, tá mineralizado, né? Então, os dentes estão mineralizados, revestidos pela hidroxiapatita, que é aqui essa substância, que é o que nós conhecemos como esmalte do dente. Então, como o dente da Mônica ele tá bem cuidado, ele tá mineralizado, então não vai ser possível aqui ser estragado, certo? Letra B. O que provoca a cárie dentária? Nos 3 primeiros quadros da tira, que micro-organismo é representado? Gente, o que provoca a cárie é o processo da desmineralização. Esse processo aqui, ele ocorre quando o sistema estiver ácido, vai ocorrer aqui a dissociação desse sal e aí vai ocorrer a desmineralização. Então, o que provoca as cáries, né? São ácidos orgânicos que são produzidos por metabolismo de bactérias que estão na nossa boca, né? E o micro-organismo que foi aqui representado nessas 3 primeiras tirinhas foram essas bactérias, certinho? Letra C. Para a conservação dos dentes, que íons devem estar presentes nos cremes dentais? Então, gente, nós sabemos que os íons que estão nos cremes dentais são os íons fluoretos. Por quê? Porque eles podem substituir os íons OH- da hidroxiapatita e formar a fluorapatita, que é aqui, ó, quando substitui a hidroxila pelo flúor. E a gente sabe que essa substância aqui ela é mais resistente. E se ela é mais resistente, o seu equilíbrio de dissociação não se desloca tão facilmente no sentido direto na presença de ácido. E aí, por esse conhecimento aqui, a indústria química utiliza esse fenômeno para fabricar esses cremes dentais e outros produtos de higiene bucal, né? Com íons fluoreto. Além disso, a água tratada ela também tem a presença de fluoreto, né? Que é uma forma de prevenção de cáries da população
menos favorecida. E letra D, que cuidados são necessários para se evitar problemas bucais. Então, gente, são vários os cuidados e muito importantes, porque problema bucal, ele pode trazer outros problemas na saúde. Então, quais que são os cuidados? Você tem que ter uma boa higiene, né? Um sorriso brilhante e saudável ao longo da maturidade é ter uma higiene bucal apropriada. Todo mundo quer ter um sorriso bonito, né? Então, para ter um sorriso bonito, tem que se cuidar. Escovar os dentes, passar fio dental, usar, né, enxaguante bucal, ir ao dentista periodicamente, apesar que eu não gosto de dentista, mas eu faço de tudo para não poder ir. Então, eu cuido muito bem dos meus dentes. Então, primeiro, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, usando creme dental com flúor para remover a placa bacteriana, né? Porque essa placa bacteriana é aquela película pegajosa sobre seus dentes, que é a principal causa de inflamação da gengiva e vai causar, né, uma doença que é a gengitive e que vai promover a formação de tártaros, cáries. Passar fio dental diariamente para remover a placa, essa placa, né, bacteriana entre seus dentes e sobre a margem gengival, antes que mineralize na forma de tártaro. E aí, se formar tártaro, somente um dentista vai conseguir remover esse tártaro. E se não for removido, vai virar uma cárie. E aí, vai precisar de uma obturação, né? Aquele motorzinho, Deus me livre. E outra medida, reduzir o consumo de alimentos açucarados ou com muito amido, especialmente nos lanches. Porque entre as refeições, normalmente não se tem o tempo, por exemplo, se você estiver no trabalho, de ficar escovando o dente após o lanche, né? Então, se você diminuir o açúcar e o amido, vai evitar a formação dessas placas bacterianas e assim evita que você forme um possível tártaro, uma possível cárie. Quanto mais você belisca entre as refeições, maior são as chances que as bactérias têm de criar ácidos que atacam o esmalte do seu dente. E por último, gente, além de manter essas boas rotinas aqui, o melhor a se fazer é ir ao dentista periodicamente, porque prevenir é melhor que remediar, né? Fazer uma obturação é horrível. Eu tenho preguiça de ir daquele motorzinho, né? Então, cuidados com a nossa saúde bucal, ela é muito importante. Última atividade 5. O nitrogênio, gás nitrogênio, reage com o oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio, um poluente atmosférico, de acordo com a equação. Então, gás nitrogênio com oxigênio, formando aqui esse monóxido de nitrogênio. Essa reação aqui, ó, gente, ela é exotérmica, ela é menor. Desculpa, ela é endotérmica, né? Maior que zero. ΔH maior que zero. Para diminuirmos a quantidade desse poluente, o que devemos fazer? Se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta, desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, aumenta aqui o poluente, não é uma opção. Diminuir a temperatura, sim, é uma opção. Porque diminuir a temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, né? Aumentar a pressão não vai afetar, porque aqui, ó, você tem 1 mol com 1 mol e aqui 2 mols. Então, o mesmo volume de gases dos dois lados. Então, aumentar a pressão ou diminuir a pressão não afeta. Se adicionar gás oxigênio, aumenta a concentração de um reagente e desloca o equilíbrio na formação de produto. Não é uma opção. E adicionar um catalisador, o catalisador age tanto na reação direta quanto na reação inversa. Então, também não é uma opção, né? Então, resposta da atividade 5, letra B. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não entendeu, deixe aqui um comentário nessa aula. É muito importante também que vocês tenham visto a aula teórica antes de resolver os exercícios para melhor compreensão, certo? A aula teórica está aqui na descrição do vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Certo, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Tchauzinho!